Bom, pessoal, boa noite. Então, essa é a nossa aula de número 8. E nessa aula de número 8, a gente vai trabalhar um pouquinho com a questão da tecnologia e princípios, né? No caso da operação aí dos aerogeradores. Então, novamente, a gente volta com aquela parte de contextualização, falando um pouco mais específico das características técnicas desses aerogeradores, né? Trabalhando na questão de fundação, enfim, tá? Então, basicamente, a gente vai conhecer as metas de aprendizagem, né, dessa aula de número 8, ou seja, a gente vai conhecer quais são os objetivos dessa aula. Eu só inseri aqui para vocês, né, deixei anotado, uma informação bastante interessante, tá? Que é da Agência Nacional de Energia Elétrica, novamente, né, uma informação recente, e aí que se encaixa bem dentro da nossa disciplina. Então, atualmente, 4 estados do Nordeste, eles concentram 84% da energia eólica gerada no país, tá? Então, isso é uma informação que a Agência Nacional divulgou recentemente. Eu acho que cabe, né, a gente analisar e observar essas informações. Então, por exemplo, a Bahia, ela contribui aí, concentra, né, com 33,4% dessa energia eólica gerada no país, portanto, concentra em um total de 11,23 gigawatts. O Rio Grande do Norte, né, ele trabalha aí com um total de 30,07% aproximadamente, concentrando, né, 10,1 gigawatts aproximadamente também. O Piauí já concentra aí 13,08% da energia eólica gerada no nosso país, né? Portanto, aí na ordem de 4,39 gigawatts, e o Ceará 7,89%. Isso, né, equivale a 2,64 gigawatts. Tá? Então, essa é uma informação aí recente, divulgada pelos órgãos regulamentadores. Bom, voltando aqui para a nossa aula de número 8, quais são as metas e objetivos? Então, basicamente, a gente precisa conhecer a origem dos aerogeradores modernos. Então, sim, a gente precisa ver a parte histórica, tá? Após isso, identificar os principais componentes desses aerogeradores, olhar mais para a questão da característica técnica, estudar as tecnologias aplicadas aos aerogeradores, compreender o princípio de operação desses aerogeradores, como que é o funcionamento, tá? Então, a gente, novamente, entra no conceito da parte de conversão, conhecer as diferentes topologias dos sistemas eólicos. Novamente, a gente vai fazer algumas comparações com essas diferentes topologias, até mesmo para ficar um pouco mais claro. Analisar os cuidados tomados na produção de energia eólica e, por fim, né, reconhecer as perspectivas da expansão a curto e médio prazo. Então, aí a gente vai olhar novamente, né, para esse cenário aí brasileiro, olhando para a questão da energia eólica no nosso país. Bom, então, para a gente poder dar continuidade, né, à nossa aula, a gente tem que voltar lá na questão dos recursos energéticos distribuídos, que estávamos comentando na aula de número 7. Então, lembrar que esses recursos energéticos distribuídos, eles são sistemas, né, de distribuição de energia elétrica, nos quais essa geração ela ocorre de forma descentralizada. De uma forma resumida, um dos objetivos desses recursos energéticos é aproximar a fonte ao consumo, né? Por isso que a gente fala, né, próxima aos pontos de consumo. Principais características, né? A presença e integração de fontes renováveis. Alguns exemplos: solar, eólico, biomassa. A presença, então, né, de geradores distribuídos e a questão dos armazenadores de energia, como é o caso, né, quando a gente fala do sistema de armazenamento de energia em baterias. Falar da presença de recursos energéticos distribuídos é falar também da presença de um fluxo de potência que a gente chama de fluxo de potência reverso. Uma vez que o excedente, muitas vezes, é injetado ali na rede elétrica, portanto, a gente tem uma modelagem desse fluxo de potência, né, se tornando um pouco mais complexa. A partir disso, possibilidade de funcionamento, né, que pode ser conectado à rede ou também operando em modo ilhado, ou como a gente fala, né, modo isolado muitas vezes. Então, alguns exemplos de aplicação quando a gente olha para o contexto de recursos energéticos distribuídos. A gente tem as microgrids, né, ou também chamado de microredes. Basicamente muito utilizadas na questão de autoconsumo em edifícios, a questão de indústria, comunidades remotas, ou também, como a gente fala,
na nossa literatura, comunidades isoladas, tá? Portanto, falar em recursos energéticos distribuídos é falar de um contexto, né, para aumentar essa resiliência e essa confiabilidade. Então, normalmente a gente define, né, os recursos energéticos distribuídos através, né, da questão de aumentar a robustez, né, do meu sistema, permitindo dessa forma a operação mesmo durante falhas na minha rede principal. Então, isso é bem importante, principalmente quando a gente fala, né, dessa demanda crescente. E também é falar muito da questão de eficiência energética, redução de perdas técnicas por transmissão e, mais importante também, né, o maior controle sobre esse consumo local. E também, né, a gente tem o contexto da sustentabilidade ambiental, que é basicamente favorecer o uso de energias renováveis para contribuir dessa forma com a redução das emissões aí, né, do CO2. Além disso, falar de recursos energéticos distribuídos é falar dessa integração híbrida, né? É combinar diferentes fontes e tecnologias para que então a gente consiga ter esse fornecimento contínuo, estável, limpo de energia. Quais são os principais componentes, os principais parâmetros quando a gente olha, né, para a questão da integração híbrida? Então, a gente tem lá a presença de painéis fotovoltaicos, né? Lembrando lá das nossas primeiras aulas, geração solar intermitente. A gente tem a questão da presença das turbinas, né, que é uma geração complementar, e a questão aí do sistema de armazenamento de energia que vem aparecendo aí nas nossas últimas aulas, com a questão do armazenamento para regular, né, para equilibrar aquilo que a gente chama de oferta e demanda, tá? Quais são os principais benefícios da integração aí? Complementaridade energética, ou seja, a gente busca, né, reduzir, a gente busca minimizar a questão da variabilidade da geração, maior autonomia operacional, inclusive, né, quando a gente fala do modelo isolado, ou também chamado de modelo ilhado. Além disso, né, estabilidade e qualidade da energia fornecida, lembrando que, dentro do contexto de recursos energéticos distribuídos, estamos trabalhando, né, no contexto, no conceito do sistema elétrico de potência. E quando a gente fala do sistema elétrico de potência, eu falo de 3 grandes áreas: geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e ambas aí têm que fornecer essa energia elétrica com qualidade, continuidade e confiabilidade, tá? E através disso, a gente consegue, então, essa otimização do uso das minhas fontes renováveis e também a questão da minimização dos custos com a geração convencional. Então, esse é o contexto ao qual estamos aí, né, estudando, estamos trabalhando. Bom, quando eu olho para a questão dos sistemas eólicos conectados à rede, quais informações, quais características, né, eu tenho? Então, a gente tem lá que os sistemas eólicos, né, conectados à rede pública, eles precisam de uma avaliação detalhada. Por quê? Porque essa geração de energia depende, a gente já estudou isso, da questão da variação do vento. Então, por exemplo, como eles não utilizam o conceito de armazenamento de energia, esse controle, o dimensionamento dessa capacidade instalada, acaba sendo fundamental para que eu consiga garantir a estabilidade desse fornecimento. Algumas características técnicas importantes quando a gente olha para esse sistema eólico conectado à rede. Então, os geradores eólicos são fontes ativas, isso é importante, impactando, portanto, a questão da regulação da tensão da rede elétrica. Quando a gente olha para a questão de geradores de velocidade constante, eles utilizam motores do tipo gaiola, a gente viu isso, se eu não me engano, na aula 3, 4, tá? Mas não ajustam a questão de potência reativa, portanto, eles exigem a presença ali de bancos de capacitores para que, então, a gente tenha essa compensação. E quando a gente fala de turbinas de velocidade variável, né, a gente cita da questão da utilização de circuitos eletrônicos para esse controle do fluxo de potência e a questão de compensação das variações da minha rede como um todo. Bom, falar de turbinas eólicas é falar também da questão, né, desse parâmetro, que é a distorção harmônica. Então, a distorção harmônica em turbinas eólicas, ela vai causar, sim, um impacto nessa minha rede elétrica. Então, as turbinas de velocidade constante, elas geram baixa distorção, como eu coloquei para vocês aqui nos slides, né?
baixa distorção harmônica, mas elas apresentam variações na amplitude da minha tensão de saída. Já quando a gente trabalha com turbinas de velocidade variável, essas turbinas de velocidade, né, variável, elas são fontes que a gente normalmente fala dentro da nossa literatura, são fontes significativas, como eu coloquei aqui nos slides para vocês, de harmônicos. Portanto, elas exigem um monitoramento e um controle. Bom, aí se a gente olha para a questão dos conversores eletrônicos, para a questão de harmônicos, né? O chaveamento dos conversores eletrônicos, ele introduz ali, né, a presença, então, de harmônicos elevados devido à questão de comportamento não linear. Portanto, isso, né, isso requer, né, estratégias de mitigação para que a gente possa garantir a questão da qualidade da energia na rede. Então, a presença de distorções harmônicas, né, que é esse impacto aí na rede elétrica, pede estratégias de mitigação para que, então, a gente consiga garantir a qualidade da energia elétrica. Bom, só uma observação. Quando a gente fala do conceito harmônicos, né, ou seja, da presença aí de fontes significativas de harmônicos, estamos falando lá das componentes de frequência múltiplas, da fundamental, que normalmente aparecem quando, né, a gente trabalha lá com a forma de onda da corrente ou tensão, quando não temos lá o conceito de senoidal pura, tá? Então, só para ficar um pouquinho mais claro essa parte. Bom, componentes do aerogerador e a questão da conversão de energia. Primeiro, se eu vou falar de aerogerador, eu preciso saber a definição desse aerogerador, o conceito dele. Então, o que são aerogeradores? Então, também chamados de turbinas eólicas, né? É a definição aí que o livro base da disciplina de vocês traz, né? São dispositivos que transformam a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Então, de uma forma bem simples. Portanto, eles variam de pequenos sistemas domésticos, né? Como a gente já estudou, já analisou em aulas passadas, a grandes instalações comerciais. Portanto, quando a gente olha para esse tipo de classificação aqui, de definição, a gente pode olhar para a questão dos aerogeradores, né? Para a questão aí das turbinas eólicas, olhando para a classificação, para a divisão, né? Quanto à questão do tamanho e a questão das estruturas também. Então, dentro do conceito de grandes turbinas, a gente trabalha com pás com mais de 50 metros, tá? Torres de 100 metros e altura total superior a 160 metros. Agora, quando a gente trabalha com o conceito de turbinas menores, a gente usa essa definição aqui, ó, para uso residencial ou agrícola, com motor de até 15 metros e torre entre 30 e 50 metros. Bom, então essas definições, elas são bastante úteis, bastante utilizadas, então é importante a gente conhecê-las. Bom, quando a gente olha para o conceito de conversão eletromecânica, né, dentro aí da geração de energia eólica, o que a gente pode falar? Então, a gente sabe que a energia do vento, né, primária aí, ela vai ser capturada e convertida, portanto, em energia elétrica, que a gente vai denominar, então, de uma energia secundária, através da presença dos geradores acoplados às turbinas. A gente já estudou esse funcionamento. Agora, como que eu vou escolher, né? A escolha lá, por exemplo, entre eixo horizontal ou vertical, né? Que a gente estudou também na aula passada, depende da intensidade e turbulência dos ventos na região. Hoje a gente vai falar muito da questão do uso do eixo horizontal ou vertical, olhando para o fator turbulência dos ventos ali na região. Então, essa escolha depende de alguns, né? Ou de outros fatores. Agora, quando a gente fala de aerogeradores em áreas urbanas, o que a gente pode definir quanto à questão da presença aí em áreas ou regiões urbanas? Em cidades, os ventos, eles são turbulentos, né, devido à questão ali de edifícios e outras estruturas, que era aquele conceito que a gente trabalhava como sendo a rugosidade. Portanto, turbinas verticais são mais eficientes nesses cenários. Por quê? Porque elas vão captar essa energia dos ventos turbulentos, elas vão gerar menos ruído e elas podem ser instaladas próximas ao solo. Então, por isso, a utilização aí de turbinas verticais.
Bom, falando um pouquinho da questão dos componentes dos aerogeradores, em relação à fundação. Subterrânea para a questão de turbinas em terra, né, para que então possa ser garantida a questão da estabilidade. Agora, para turbinas offshore, né, ela pode ser fixa ali no fundo do mar ou flutuante. Falando aí das pás, né, funciona como a questão das asas ali de um avião, então criando aquela diferença de pressão que a gente também já analisou, já estudou. Esse efeito vai gerar aquilo que a gente, né, definiu como movimento rotacional. A nacelle, né, contém a questão de engrenagens e o gerador, de uma forma assim geral, tá? Generalista, e ela tem esse objetivo realmente de converter o movimento das pás em energia elétrica, tá? A torre, isso aqui é importante, ó, estrutura de aço de 75 a 110 metros de altura, e quanto maior a torre, maior a velocidade do vento captada. O rotor a gente pode definir ele como sendo esse conjunto das pás do cubo central, né? O designer de 3 pás, como a gente também já estudou, já analisou, ele é o mais eficiente. Em relação à questão do gerador, ele tem como função, como objetivo, transformar essa energia mecânica em eletricidade, e ele pode ser classificado como sendo síncrono ou de indução, com predominância ali, né, do gerador de indução. Aqui eu coloquei essa imagem que eu retirei do livro base, tá, da disciplina aí de vocês. Essa imagem traduz, então, os principais componentes, ou como também a gente fala, os subsistemas, né, que constituem, que formam um aerogerador aí do tipo eixo horizontal, tá? Então, aqui a gente tem a representação das pás do rotor, o cubo do rotor, né, que ele vai ser basicamente a gente fala que ele é um acoplamento ali das pás, a questão do eixo de baixa rotação, a caixa de multiplicação, o eixo de alta rotação, a questão do controle, a presença do gerador elétrico, toda essa estrutura que a gente já chamou, já definiu como sendo a minha nacelle, a questão do acoplamento da nacelle do sistema de orientação, a questão da torre, que a gente viu algumas características anteriormente, né? A conexão com a rede, e a questão aqui vocês conseguem observar da fundação, também importante, como a gente analisou anteriormente, tá? Então, como eu comentei com vocês, essa é uma imagem que foi retirada do livro base da disciplina que estamos estudando. Bom, o que falar a respeito da questão de controle e eficiência nos aerogeradores? Então, a gente tem que falar, né, principalmente do controle de passo, cujo objetivo é realmente ajustar aí, né, o ajuste do ângulo das pás, para que então a gente consiga otimizar essa minha potência de saída. Portanto, isso é muito importante para evitar a questão de sobrecarga em gerador, na estrutura das pás, torre, né, e na questão ali do eixo do rotor como um todo. Bom, falar também de controle e eficiência é falar da presença dessa curva de potência. A curva de potência, lembra que a gente estudou algumas funções de distribuição? Então, a gente já sabe, né? E vamos relembrar aí, porque é bem importante. Cada turbina tem uma curva de desempenho ali para ajustar a potência conforme a velocidade do vento. Então, a gente também tem que olhar para essa questão aí, para esse conceito de curva de potência. Falar do conceito de eficiência energética. Então, eficiência energética, o que a gente pode falar? Energia suficiente disponível ali, né, para a questão do uso imediato. A capacidade de armazenar energia para que, então, a gente possa garantir segurança, né, e a questão ali do uso futuro. Quanto à questão de desenvolvimento e materiais, né, é importante a gente observar a identificação de tecnologias e materiais para aumentar a eficiência no processo de geração. Então, essa busca pela eficiência ela é bem importante aí quando a gente olha para esses parâmetros, né? Como a questão da eficiência, a questão da energia suficiente, a questão ali do desenvolvimento, identificação de novas tecnologias, ok? Aqui, então, só para a gente fechar essa parte aí desses conceitos. Eu retirei essa questão também do livro base de vocês, então vamos ver aí como que ela pode ser resolvida. Então, ela começa com uma pequena contextualização.
Os aerogeradores modernos, eles são definidos como equipamentos de alta tecnologia, sendo que uma parte desses sensores é necessária para detectar a direção das correntes de vento, dos circuitos eletrônicos de controle, dos freios aerodinâmicos e dos geradores de tensão trifásicos. Contudo, toda essa tecnologia está baseada em princípios fundamentais. Considerando a produção de eletricidade por parte dos aerogeradores modernos, né? Então, a questão ali do funcionamento, assinale a alternativa correta. Então, item A. O torque e a rotação estão relacionados ao posicionamento do aerogerador? Sim, de acordo com os conceitos que a gente estudou. Item B. O torque e a rotação estão relacionados ao turbulência, a gente sabe aí, né, pelo que a gente analisou, né, pelo que a gente estudou, que a alternativa correta é o item A, pois o torque e a rotação, eles estão relacionados aí à questão do posicionamento do aerogerador, tá? Bom, falando de um conceito bem importante, tá? Dentro da questão aí do desenvolvimento desse contexto de transição energética como um todo. Falar em transição energética hoje é falar também da presença do hidrogênio verde, né, mais conhecido como H2V. Então, o hidrogênio verde é o hidrogênio, né, basicamente produzido por eletrólise da água, ou seja, utilizando energia elétrica 100% renovável, ou seja, de fontes renováveis, como a questão da energia solar, a questão da eólica e assim por diante. Por que ele é denominado como sendo verde? Porque ele, né, não tem a questão da emissão direta do CO2, e basicamente ele vem aí, né, como essa alternativa sustentável, né, a questão do hidrogênio cinza, azul e assim por diante. O processo principal do qual ele é obtido, então, eletrólise da água. Essa eletrólise da água, de uma forma assim bem resumida, basicamente é a divisão da molécula, né, através, né, do surgimento dessa corrente elétrica. Então, quais são os tipos de eletrólise que a gente tem hoje na literatura? A gente tem a eletrólise alcalina, a gente tem a eletrólise, né, que a gente chama membrana de troca de prótons, e a gente tem o que a gente também chama de óxido sólido. Bom, falando aí de uma forma resumida desse tipo de eletrólise alcalina, a gente fala que é uma tecnologia madura, tá? Uma tecnologia aí bastante presente, barata, e ela possui uma menor densidade de corrente. Já quando a gente olha para a PEM, né, para esse tipo de eletrólise, ela é eficiente, ela tem uma resposta, né, rápida, só que ela é um pouco mais cara, tá? Quando a gente olha para a questão do óxido sólido aí, a gente tem que falar de uma alta eficiência, a gente também tem que falar de uma alta temperatura e, mais importante ainda, a gente tem que falar, né, e relembrar que ele é uma tecnologia que ainda ele está em estágio de pesquisa, tá? Então, ele está em estágio de pesquisa e desenvolvimento. Bom, de uma forma geral, eficiências desses tipos de eletrólise. Então, a alcalina gira em torno de 60% a 70%. A PEM vai girar em torno de 65% a 75%, e a óxido sólido, né, gira em torno aí até 80%, tá? Lembrando que essa última, ela está em estágio de pesquisa, tá bom? Bom, por que a gente fala muito hoje em dia, né, dentro desse contexto de descentralização, de transição energética, né? Por que a gente fala desse hidrogênio verde como esse vetor energético? Porque o hidrogênio verde, né, basicamente ele armazena energia solar e eólica intermitente. E, portanto, ele vai permitir esse desacoplamento entre geração e consumo, né? Novamente com o conceito, né, trazendo o conceito de descentralização. Quais são as principais aplicações do hidrogênio verde? Então, lá na indústria, a questão de aço, fertilizantes, no transporte, também utilizado agora, né? Como estamos analisando na parte de geração elétrica. Bom, quais são os desafios aí que a gente tem olhando para a questão do hidrogênio verde? Um alto capex e um alto opex da eletrólise. Gente, quando eu falo capex, estamos falando aí dos custos iniciais para que a gente possa desenvolver uma planta, né, de hidrogênio.
tá? Então, estamos falando aí do custo do eletrolisador, o custo aí, por exemplo, da questão da implantação de uma fonte solar, fonte eólica, assim por diante. E quando a gente fala do OPEX, estamos falando do custo relacionado mais com questões operacionais, né? A parte de manutenção, tá? Então, hoje um dos desafios é esses altos, né, valores, vamos dizer assim. Portanto, a gente já tem muito trabalho na literatura, na parte de pesquisa, para tentar reduzir o valor aí desse hidrogênio, tá? Então, muita pesquisa está sendo feita, é uma área que vem crescendo muito, e além disso, a gente tem que ter essa necessidade de infraestrutura aí na questão de armazenamento e transporte, tá? Então, essa parte aí também de armazenamento e transporte, ela não é tão simples assim. Então, tem muita pesquisa já também à frente do conceito de armazenamento e transporte. Além disso, né, como a gente viu aí, falar de hidrogênio verde é falar de eletrólise da água, né? Portanto, eu preciso ter disponibilidade de água. Por exemplo, falar de disponibilidade de água, tem algumas regiões que a gente não tem essa disponibilidade, mas a gente tem, por exemplo, a presença, né? Não tem tanta água doce, mas tem água salgada. Só que a água salgada ela precisa passar por um processo, né? De dessalinização. Esse processo ele também é um processo caro. Enfim, então a questão da disponibilidade da água também é um desafio, assim como a questão aí, né? Da eletricidade renovável. Tá? A questão de custo mesmo, como eu falei aqui em cima, tanto do investimento inicial quanto dos investimentos relacionados aí com a parte de operação e manutenção, ok? Bom, falando então um pouquinho da história e evolução dos moinhos de vento e aerogeradores, né? Então, olhando mais para a questão aí da origem, da contextualização, para que a gente então possa trazer mais conceitos técnicos desses aerogeradores. Então, basicamente, né, criados no século XII, lá na Normandia, rapidamente disseminados pela Europa, evoluíram até o século XIX, mas eles foram aí substituídos, né, por máquinas a vapor e posteriormente elétricas. Hoje eles são encontrados em áreas rurais, por exemplo. Início da geração da eletricidade com vento, então a gente já observou um contexto que lá no século XIX o vento ele começou então a ser utilizado para gerar essa eletricidade em áreas rurais, né? Sem acesso à questão da rede elétrica. O primeiro protótipo de turbina eólica surgiu aí em meados, né, de 1891 na Dinamarca, a gente já viu isso daqui. No contexto de geração, né, gerando corrente contínua. Em 1920, né, a gente tem lá o Betz, né, na Alemanha, que determinou aquele conceito, né, da eficiência máxima teórica dos aerogeradores, que ficava em torno de aproximadamente 59,3%. A partir disso, a gente tem, então, essa popularização e a questão dos avanços tecnológicos. Então, lá nos Estados Unidos, né, pequenas turbinas eólicas foram amplamente usadas até a década de 1960. A partir disso, né, a eletrificação rural, ela torna, né, a energia elétrica mais acessível, e atualmente esses aerogeradores, eles utilizam geradores síncronos e assíncronos. Em aplicações de grande porte, né, não são utilizadas máquinas de corrente contínua, como a gente também já mencionou em algumas aulas. Bom, olhando para a parte da tecnologia dos aerogeradores, a questão de definição de tipos, características e a parte realmente do funcionamento. Então, após a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas sobre os aerogeradores se intensificaram, né, aumentaram. O maior avanço ocorreu na década de 1970, devido à crise do petróleo, e inicialmente, então, turbinas de eixo vertical ganharam destaque, mas foram substituídas, e a gente já, né, observou isso também, pelos modelos, né, que a gente denomina como sendo modelos de eixo horizontal. Bom, quais são os principais avanços aí, né? Que a gente chama de avanços recentes. Então, uma turbina de interesse, uma turbina, né, que tem lá as características técnicas no livro base também da disciplina de vocês, é o modelo da Siemens, tá? Esse modelo ele tem uma potência aí de 14 megawatts, um rotor aí de 222 metros de diâmetro, tá bom?
E só fazendo uma observação quanto à classificação e aplicações, né? Olhando para a questão de eixo vertical versus eixo horizontal. Então, para a gente fechar essa parte, a escolha vai depender das características dos ventos, né? E do local de instalação. Isso é importante a gente relembrar. Vida útil média superior a 25 anos, né? Com avanços tecnológicos, aumentando a durabilidade. Então, aplicações. A gente tem lá o uso autônomo, né, questão de bombeamento d'água, conexão à rede elétrica e integração com sistemas fotovoltaicos. A gente viu lá da questão de dos sistemas híbridos também, dentro do nosso conceito aqui. Só uma observação que eu trouxe aqui para vocês também, que é uma informação recente, tá? Eu acho que é bem importante aí dentro do nosso conceito. A gente tem a maior turbina eólica flutuante do mundo, tá? Isso daqui é uma informação de junho de 2025 agora. Ela tem uma torre de aproximadamente 151 metros de altura e um rotor aí estimado de 260 metros de diâmetro. Ela é de uma empresa da China, tá? Então, só para que vocês possam aí ter uma ideia aí do tamanho, né? Eu trouxe até um recorte aí da informação, da notícia. Então, com uma velocidade máxima de rotação semelhante à dos trens, a turbina eólica, né, pode produzir até 62 gigawatt-hora de energia por ano, que é o suficiente para fornecer eletricidade a 37 mil residências por turbina, tá bom? Essas outras turbinas, esses outros modelos aqui, são modelos também que aparecem no livro de vocês, tá? Que é do fabricante lá da GE, da Vestas também, e aí a questão da China aí, que vem com a questão desse rotor de 260 metros de diâmetro, também é importante a gente analisar e também a gente conhecer um pouquinho. Bom, esse gráfico, essa imagem, eu retirei do livro base de vocês novamente, que demonstra, né, tem como objetivo aí demonstrar a evolução do tamanho e da potência dos aerogeradores. Então, por exemplo, lá em 1985, a gente tinha os aerogeradores de aproximadamente 0,1 megawatts, 1990, de 0,5 megawatts, assim por diante. Então, mostrando, né, essa evolução aí, tanto do tamanho quanto da questão do item, né, do parâmetro potência desses aerogeradores, bom? Bom, para a gente então fechar a parte de conversão de energia eólica, falar de aerogeradores, como a gente já viu anteriormente, né? É falar dessa definição, chamados, portanto, de turbinas eólicas, que vem com esse objetivo de converter a energia cinética do vento em eletricidade. Quando eu olho para a questão de potência e variedade, eles são disponíveis, né, em diferentes capacidades. Portanto, eles vão variar de dezenas de quilowatt, né? A questão aí de megawatt. Tipos de aerogeradores. Então, o modelo mais comum, a gente acabou de analisar, né? Que é a questão ali do eixo do rotor na posição horizontal. Aí, só uma observação que eu também coloquei aqui para vocês nesse slide, que a velocidade de partida, né, ou mínima aí de um aerogerador é da ordem de aproximadamente 11 kWh, tá? Isso equivale a aproximadamente 3 metros por segundo, que é no momento ali, e basicamente no momento em que a velocidade de corte é atingida, essa velocidade ela vai girar em torno de 20 a 25 metros por segundo, quando a gente fala aí da questão da velocidade aí, do comportamento desse aerogerador, ok? Bom, aqui eu coloquei essa imagem também retirada do livro base aí da disciplina de vocês, que basicamente representa, né, os aerogeradores de eixo horizontal. Então, a gente estudou já algumas características da maioria desses aerogeradores aqui, como a questão do pá única, duas pás, a questão dos três pás, né, a questão do multipás. A gente viu também a questão dos savônios, e aí a gente precisa fazer uma observação quanto a esse tipo de aerogerador que apareceu nessa imagem aqui para vocês, tá? Bom, então, quando eu falo das características dos aerogeradores de eixo horizontal, então, os mais comuns possuem aí três pás, como a gente já analisou. Portanto, eles vão equilibrar a questão do ruído e a questão do custo também, tá?
Modelos com mais de 4 pás, eles são mais usados para questões de aplicações mecânicas, como bombeamento de água. E aí, novamente, eu deixei essa informação para vocês. A maior turbina eólica do mundo atualmente, então ela foi desenvolvida pela empresa chinesa, tá? Aí eu deixei até um modelo aqui para que vocês possam pesquisar um pouquinho mais a fundo a questão aí das características técnicas, tá bom? E só uma observação quanto ao aerogerador Savonius, né? Ele vai destacar aí basicamente por sua versatilidade, podendo aproveitar ventos em diferentes direções. Por isso que ele aparece no contexto horizontal ou vertical, tá? Isso pode gerar uma dúvida, mas de uma forma aí resumida, ele aparece aí, né, tanto no contexto horizontal ou vertical, ok? Bom, para a gente fechar a aula de hoje, principais componentes então, de um aerogerador, rotor, qual que é a função dele? Converte parte da energia cinética do vento em energia mecânica, basicamente transmite essa energia para o eixo da turbina. Nacelle, protege e vai abrigar aí os principais componentes mecânicos e elétricos. A parte da torre suporta toda essa estrutura e eleva esse meu sistema para melhorar a questão do aproveitamento dos ventos. Novamente, o livro aí, base da disciplina de vocês, vem com os componentes de um aerogerador de eixo horizontal, tá? Então, a gente consegue verificar a questão aí das pás, rotor, nacelle, do multiplicador de velocidade, a questão da torre de sustentação, o sistema de freio, o sistema de controle, tá? O controle de giro, como a gente também analisou nessa aula. E aí, só uma observação quanto à questão dessa imagem, né? Ela é do tipo horizontal, devido à posição aí do eixo do eixo gerador elétrico aí, ok? A partir disso, a gente também pode falar do freio aerodinâmico. Qual que é a função dele? Ajustar esse ângulo das pás para que então a gente consiga reduzir a velocidade em ventos fortes. Questão de freio mecânico, mantém o rotor parado, né? Durante a questão de manutenção. Então, basicamente, ele vai atuar junto com esse freio aerodinâmico para a questão de segurança, né, em rajadas de vento. Torre, eleva o rotor e as pás para melhor captação dos ventos, né? E aí a gente trabalha com uma altura variável, né, entre 85 e 125 metros, podendo ser maior. Essa altura aqui é como eu coloquei para vocês, é uma altura variável. E, por fim, uma outra, né, definição que a gente também encontra muito da nacelle, que é mais, vamos dizer assim, uma definição mais completa. Basicamente, a função ali é proteger os componentes internos e garantir essa eficiência, né, na questão da aerodinâmica. Multiplicador de velocidade, basicamente ele vai auxiliar ali, né, ele ajusta essa rotação da turbina. A questão dos sensores de direção do vento, informa a posição do vento. Sistemas de controle, tem como função aí gerenciar a movimentação da nacelle, rotação e ângulo das pás, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de número 8. A gente volta aí na semana que vem para finalizar todos esses conceitos da nossa disciplina. Boa noite a todos.